Então, como nós vimos agora, a questão da documentação, nós temos que lembrar que ela tem um tempo para não ser mais útil, necessário fazer a sua conservação, ou seja, não seja mais necessário guardá-lo. Então vamos ver um exemplo mais prático sobre isso, né? Nesse contexto de contas, né? Recebemos as contas e devemos guardar até fazer o pagamento. Depois de um tempo, a gente ainda guarda ela para quê? Para ninguém mais vir até você e falar assim: olha, você não pagou aquela conta. Então, para evitar esse tipo de questionamento, você faz o quê? Você guarda ela. Até que momento que eu devo guardar essa conta? Até o momento que ninguém possa vir me cobrar. Já que ninguém pode vir me cobrar referente a essa conta, então eu posso fazer o descarte dela. Eu não preciso guardar mais ela. Por quê? Porque ninguém vai me cobrar. Então vamos supor, tem um documento lá e esse documento vale por 5 anos. Por 5 anos alguém pode vir e me cobrar. Então vamos supor uma dívida, por 5 anos a pessoa pode me cobrar essa dívida. Depois de 5 anos ela não pode mais cobrar, de forma alguma. Então significa que eu vou guardar 1 ano, 2, 3, 4, 5. Vencidos os 5 anos, eu já não preciso guardar mais. Por quê? Porque ninguém pode vir me cobrar isso. Já venceu. Aquela documentação já prescreveu. Então ninguém pode me cobrar mais. Então, para saber se esse documento deve ou não ser guardado, eu tenho que saber, documento a documento, tipo ou gênero desse documento, para saber por quanto tempo ele deve ser mantido. Por quanto tempo eu tenho que guardar esse documento? Então, eu tenho que olhar. Olha, as contas devem ser guardadas por tanto tempo. Um recibo deve ser guardado por tanto tempo. A nota fiscal vale por tanto tempo. Então, é isso que eu tenho que olhar. Quanto tempo que cada um desses documentos tem de vida útil. Por quanto tempo ele pode ser ainda usado sem prescrever. Depois que ele prescrever, significa, a partir desse momento que ele prescreveu, não pode ser mais cobrado. Não tem mais validade. Então, o documento que prescreve significa que ele não tem mais validade. Se for uma cobrança, ninguém pode te cobrar mais. Se for algo que você está reivindicando ou falando, não vale mais também. Então, tem uma validade. Tá? A prescrição significa a validade. A validade desse documento. Ele ainda é válido? Tá. E por quanto tempo ainda será válido? Ou a partir do momento que ele é criado, produzido, você já sabe, olha, esse documento vale por tanto tempo. Então, é isso que você vai ter que olhar. Então, no caso, se eu tenho as contas, ela tem uma prescrição de valor primário. Por que de valor primário? Porque significa que depois de um tempo ninguém mais pode cobrar. Tá? É muito difícil, é totalmente desnecessário você ter na sua casa, por exemplo, contas de 10, de 15 ou de 20 anos atrás. Você não concorda? Não faz sentido ter essas contas lá. Por quê? Porque esses documentos já prescreveram. Ó, administrativamente falando, eles já prescreveram. Não tem mais valor. Se ele não tem mais valor, não há necessidade de guardá-lo. Eu posso fazer o descarte. Tá? Como eu citei anteriormente, você pode, por exemplo, substituir essa infinidade de contas, né, por um documento de quitação, que tem o mesmo valor. Então é muito mais fácil que guardar esse tanto de documentos, principalmente em 5 anos, né, que você deve guardar aí todo o documento. Então são 60 contas de água, 60 contas de energia elétrica, 60 contas de telefone, 60 contas da internet, e assim vai. Né? Então, para não precisar guardar tudo isso, eu posso substituir anualmente por um comprovante de quitação, que aí reduz a quantidade de papel. Isso eu estou falando quando você não tem espaço para guardar. Tá? Mas eu não posso sumir com esse material. Eu preciso dele, eu preciso desse documento. Mas como eu não tenho espaço, eu vou fazendo essa troca, que é uma possibilidade que nos é ofertada hoje por várias operadoras. Então, apesar da gente falar assim, olha, um documento que você olha para ele e fala assim, tá, beleza, eu entendi que as contas têm vencimento, eu entendi que tal documento tem vencimento, mas e, por exemplo, a carteira de identidade? Ou o diploma?
Ou a escritura de um imóvel, como que funciona? Eles também terão vencimento? Eles têm uma prescrição? E aí a resposta é, tem. Nossa, mas ali na minha carteira de identidade não está falando que tem prescrição. Só está escrito o dia que foi tirado e vale para sempre. A questão é, a prescrição de uma carteira de identidade, todo documento pessoal relacionado a você, diploma, carteira de trabalho, carteira de motorista, entre outros, ela tem a seguinte validade, até o momento que você estiver vivo. Enquanto você estiver vivo, ela vale. No momento que você não está mais aqui, neste mundo, meus queridos, esse documento não tem mais validade. Ele só vale para a pessoa viva. Você não está mais vivo, o documento parou de ter validade. Então, a prescrição desses documentos que eu citei agora é uma prescrição de um documento que, enquanto a pessoa estiver viva. Tá? Agora, a escritura de um imóvel, antes de eu entrar no valor secundário, a escritura de um imóvel já é um pouquinho diferente. Não vai ser enquanto você estiver vivo pelo seguinte, se você vender esse imóvel, a escritura cessa o seu valor, ela deixa de ter um valor para você. Por quê? Porque você passou para outra pessoa. Então ela tem valor para você enquanto você for proprietário desse imóvel. A partir do momento que você não for mais o proprietário desse imóvel, ele não tem mais valor. Então, ele perde valor a partir do momento que você faz a transferência dos seus direitos de proprietário para outra pessoa. Então, ela perdeu o seu valor. Nesse caso, uma escritura de imóvel, por exemplo, cessa o valor quando você faz a transferência. Proprietário de um automóvel, a mesma coisa. A partir do momento que você deixou de ser proprietário, o seu direito sobre este carro ou sobre esse imóvel passa a pertencer a outro. Você não tem mais direito sobre ele, portanto, aquele documento de propriedade não é mais válido, porque agora ele pertence a outra pessoa. Então, não adianta você ter o documento em mão, nem guardá-lo. Não precisa guardar esse documento, porque ele não tem mais valor. Então, ele cessou todo o valor. Tá? Agora, o valor secundário, ou mediato, né? É quando cessa o valor primário. Parou lá o valor primário. Tá? Só que eu preciso guardar permanentemente o documento. Porque apesar de ter cessado o valor primário, já não tem mais validade, eu ainda preciso guardar permanentemente. Por quê? Porque ele tem um outro contexto que nós temos que olhar. Quais são esses contextos, né, no valor secundário? Nós temos que guardar no sentido de informação, no sentido de prova, probatório. Por isso que eu vou guardar. Olha, ele não tem mais validade, ele prescreveu, porém eu tenho que guardar para comprovar alguma coisa. Então, por exemplo, o documento que comprova a organização e funcionamento de uma entidade, eu tenho que guardar. Então, vamos pensar lá, a fundação da empresa tal. Não tem mais validade como documento, porque não é valor primário, aquele momento imediato, porém, ele tem um valor a longo prazo, porque ele tem que ser permanente para sempre. Eu tenho que guardar o momento que essa empresa foi fundada, enquanto ela existir. Né? Então, eu vou colocar lá, ou para comprovar as ações de alguém, né? Comprovar as ações do indivíduo, ou de alguma coisa que aconteceu, eu tenho que comprovar. Então, esse documento precisa ser guardado como prova. Então, eu guardo. Também para registrar informações sobre pessoas, lugares, objetos, coisas que são interessantes serem preservadas. Então, eu também preciso guardar. Então, olha lá. Quando é valor primário, é imediato. Imediato. Quando é valor secundário, é no sentido de prova ou de informações. Então, são documentos que registram informações sobre pessoas, lugares, etc. E também serve como prova. Comprovar que algo aconteceu, que algo foi feito, que algo foi produzido. Ele não tem valor, mas ele serve como prova, serve como informação. Olha a diferença. Então, e todo documento vai ter isso. Por quê? Porque às vezes tem um documento que ele é de valor primário, ele prescreveu e ele não se tornará um documento de valor secundário. Quando isso acontece? É quando são aqueles documentos que não vão agregar nada. Eles não provam nada, então não precisa ser guardado propriamente dito, e não tem também um valor informativo, como por exemplo, documentos relacionados à história. Né? Então, se esses documentos forem relacionados à história,
Aí sim ele tem um valor secundário. Senão ele só fica no primário, venceu, ele pode ser descartado. Agora, quando ele passa, ele transita desse momento para cá, ele deixou de ser imediato e vai pular para o segundo nível, né, para o secundário, é porque ele tem um valor. Então, enquanto documento com valor informativo / histórico, ele nunca vai prescrever. Logo, ele tem que ser guardado de forma permanente. Aí a gente vai falar um pouquinho disso lá na terceira idade, mas por enquanto a gente só vai entender isso. Então, ele tem que ser preservado, ele tem que ser guardado. Por exemplo, o presidente da República tomou posse. E aí, quando ele toma posse, qualquer presidente faz isso. Ele assina um termo, né? Um termo de posse. Então, se você pensar bem, quanto tempo que vai durar esse termo de posse? O tempo que ele estiver à frente da presidência da República. Então, o mandato é de 4 anos, então por 4 anos esse termo de posse é válido. Tá? Então, ele vai ser arquivado como um documento administrativo, lembra? Arquivado como documento administrativo. Depois que o presidente sair do cargo, ele ainda é guardado, porque nós temos o quê? Direitos trabalhistas, porque é uma profissão, é uma carreira, né? É algo que ele exerceu, então precisa constar lá que ele foi presidente. Então, os direitos trabalhistas estão ali. E tem direitos assegurados a um presidente da República e a um ex-presidente da República também. Tá? Então, tem que colocar lá. Agora pensa, vamos lembrar lá, por exemplo, do Juscelino Kubitschek, do Getúlio Vargas, do Fernando Collor ou do Lula, qualquer um desses que a gente pode falar. Então, assim, essa documentação de posse deles já constou a questão dos direitos trabalhistas, então essa parte já foi, já constou o período que eles foram presidentes, foi colocado lá, então ó, já prescreveu isso, já prescreveu a questão dos direitos trabalhistas, né, porque eles já correram atrás disso, já estão recebendo relacionado a isso, mas enquanto história, prescreveu o valor desses documentos de posse enquanto história? E a resposta é não, não prescreveu. Porque o termo de posse, tanto do Juscelino como dos presidentes mais recentes, eles representam a história do nosso país. Através desse documento, nós conseguimos ver, entender quem eram os presidentes nas épocas passadas. A gente consegue entender. Por quê? Porque está lá. Quem foi o primeiro presidente, quem foi o segundo, quem foi o terceiro e assim sucessivamente, porque tem um termo de posse e está guardado com valor histórico, faz parte da história do nosso país. Então não vou descartar, eu não vou jogar fora. E quando eu defino isso, eu consigo determinar quanto tempo que esses documentos devem ser guardados. A partir do momento que eu sei se ele tem valor primário ou se ele tem valor secundário, tá? Lembra que o primário não necessariamente se tornará secundário. Vai depender muito. Primário está aqui, primário venceu, ele pode ser jogado fora. Em alguns casos, ele se torna secundário, ou seja, ele passa a ser permanente. Mas não é sempre que acontece. Vai depender do valor desse documento. É um valor informativo? É um valor probatório? Se for valor informativo ou probatório, ele se tornará permanente. Por que a gente precisa fazer essa separação, gente? Porque não dá para guardar tudo. A gente não consegue guardar tudo. Imagina se tivéssemos, são centenas de anos de história no nosso país, ou centenas de anos de história de uma cidade. Vamos pensar ali em São Paulo, que eu falei um pouquinho para vocês sobre ele. Então imagina, desde a fundação da cidade de São Paulo, toda a história dele. Tem muitos documentos, né? Tanto é que nós temos um arquivo de São Paulo, um dos maiores do país, só para contar parte da história. Uma cidade com mais de 400 anos tem muita história para ser contada. Agora imagina se tudo por tudo eu fosse guardar. Não caberia em espaço algum, porque, nossa, ia ser uma coisa assim infinita. Então, por que eu uso os princípios lá? Princípio da unicidade, deixar um único documento, lembra? Eu já elimino vários. As cópias eu tiro. Eu deixo só uma.
Princípio da proveniência, eu vou olhar todos os valores e eu vou guardar de acordo com isso. Tudo isso vai ajudando a filtrar essa documentação para guardar apenas o que for extremamente importante, o que for necessário, o que tem valor primário, depois tem valor secundário, ou seja, aquilo que vai se tornar permanente. Isso eu tenho que guardar. Agora, tem coisas que ao longo do tempo prescreveram e eu posso me desfazer deles sem problema algum, sem prejuízo algum.